Olá, estamos aqui no nosso momento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos hoje com o intérprete de Libras, Everton. Então, hoje estamos dando início à avaliação. Vamos falar um pouquinho sobre avaliação, sobre o conceito de avaliações. Mas antes, onde você pode acompanhar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, diariamente, na TV Alep, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h45 às 9h, e também temos a reprise, que está em um novo horário, às 13h45 até às 14 horas, no canal 10.2, e também no canal do YouTube, no Educa Recife. Vamos agora perceber um pouquinho da importância de avaliação na nossa prática, no nosso fazer diário. Algo tão importante, tão significativo para o estudante, para o professor. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o conceito de avaliação. Avaliar é diagnosticar o que o aluno já é capaz de realizar, de compreender e de formular no contexto das aprendizagens. Observamos aí que, nesse momento, a professora ela está observando, dando a oportunidade do aluno se apresentar, do aluno, o que é que o aluno, nesse momento, ele está sendo capaz de fazer. Ele está aí e a professora também fazendo suas observações, as suas anotações, para entender o que é que o aluno já sabe, qual será a intervenção dela, o que é que ela vai organizar para que esse estudante tenha a oportunidade dentro das suas possibilidades. Quando falamos assim, estamos falando do nosso público da educação especial. Então, a ferramenta essencial do ensino se mostra a partir de duas óticas. E quais são essas duas óticas? Será que dá para a gente perceber quais são essas duas óticas? E que, de fato, será que faz sentido para você? Será que você vai concordar com isso? Vamos refletir um pouquinho, vamos pensar aqui. Vamos lá? Então, uma delas é o professor. Que importância esse professor tem ao avaliar, ao promover, ao acompanhar as anotações desse estudante? O que é que ele vai realmente, de fato, selecionar para fazer uma intervenção significativa para esse estudante? O professor, ele observa o que os estudantes já são capazes de concretizar com autonomia. Então, o professor está ali, naquele período de diagnose, observando, oferecendo diferentes maneiras, porque essa avaliação, a princípio, ela é contínua e segue, não é? Por todo o curso. Mas, para esse primeiro momento, para ele oportunizar com mais eficiência para esse estudante, ele precisa entender o que é que o aluno ele já sabe com autonomia, para continuar a sua prática. E qual será a outra ótica? Vamos lá? É o aluno, é o estudante, que ele está ali em um momento com o professor, com todos os estudantes da sala, mas ele sendo observado, ele sendo percebido. Se for no AEE, ele está ali naquele horário de atendimento e o professor observando. Os alunos, eles demonstram que ainda precisam aprender para se tornarem proficientes diante dos desafios na aquisição, na complementação e na suplementação de novos saberes. Ou seja, esse aluno, ele vai estar participando dessa avaliação e o professor, ele vai estar também anotando para que a intervenção dele seja significativa, porque ele vai precisar fazer uma adaptação, uma adequação, pensando no estudante como um ser único. Porque o estudante da educação especial, ele precisa ter um planejamento voltado às possibilidades. O que é que ele pode? O que é que ele já sabe? O que é que podemos garantir para esse estudante? O professor,
ele deve, sim, ter o planejamento dele para o grande grupo, para todos que estão ali na sala, mas ter esse olhar específico, pensar o que é que eu posso oferecer para esse estudante. Vamos ver o que é que ele vai te mostrando com avanços, quais são as barreiras, o que é que está acontecendo. Então, essa avaliação vai te dar esse suporte. Mas vamos aqui. A avaliação pedagógica, como processo dinâmico, considera tanto o conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno, quanto as possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual e formativa, que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu processo individual. Então, eu chamo a atenção aqui para esse processo individual, que é o que você deve sempre estar focando para que esse aluno ele seja contemplado de maneira respeitosa e que ele consiga ter o avanço significativo, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. Então, quando esse estudante ele faz parte da sua sala de aula e ele é percebido, ele é tratado de maneira respeitosa, o que é que eu tenho para oferecer para esse estudante dentro do que ele já me passou, através das avaliações que está acontecendo diariamente. Então, eu não posso pensar para aquele estudante com deficiência o mesmo programa, o mesmo planejamento, a quantidade de conteúdo que seja para um grande grupo. Ele precisa ser olhado de maneira específica, de maneira individual, focando no que ele realmente está precisando. E observe que é muito importante o sentido dos avanços. Precisa ter aquele reforço que já falamos em outro momento. Para o estudante da educação especial, ele precisa, como todos os outros, desse reforço positivo para que essa autonomia, essa interação seja cada vez mais prazerosa e que ele venha com essa vontade de permanecer e de participar das suas aulas, porque ele é contemplado, porque ele é percebido, porque foi feita uma avaliação e é oferecido para ele dentro do que ele pode, de fato, fazer, realizar. A importância da avaliação é a finalidade, para quê você está avaliando, e os objetivos, para quê e por que avaliar. Então, para que eu estou avaliando? E por que eu estou avaliando? Então, tem uma finalidade. A gente precisa ter essa intencionalidade. A avaliação não existe de maneira que não tenha sentido. Você está avaliando para esse público-alvo da educação especial, para promover, para oportunizar. Então, ele precisa ter essa sensação de pertencer àquela sala. Ele é contemplado, ele é visto, ele é percebido, ele é respeitado e ele participa também das suas aulas. Claro, volto a falar que você já conhece o estudante, que você já fez um planejamento individual focado para ele, que ele tenha condições de ter avanços, de estar progredindo, e que você não pode desconsiderar que aquele estudante tem uma deficiência e ele precisa, sim, ser contemplado, como todos os outros. Ele está ali e ele vai avançando e vai participando e vai cada vez mais se sentir muito feliz em estar na sua sala, em estar participando das suas aulas, porque ele está percebendo que tem avanços e que ele participa de maneira igualitária com todos os outros estudantes. Então, a avaliação, enquanto processo, tem como finalidade uma tomada de posição, de decisões, que direcione as providências para a remoção das barreiras, ou remoção, ou pelo menos que você minimize essas barreiras identificadas, que possam estar interferindo em seu desenvolvimento global. Porque as barreiras, muitas vezes, são notórias, e outras não.
mas você ali pertinho, você observando como é que esse estudante ele vem se desenvolvendo. Então, essas barreiras, dependendo do seu estudante, dependendo de que barreira é essa, ela pode sim ser retirada ou minimizada de acordo com as suas oportunidades, porque todo estudante ele é realmente capaz. Agora, capaz, se você estiver pensando naquele estudante como um ser individual. A avaliação na perspectiva amorosa, afetiva e acolhedora é aquela que traz na sua intencionalidade a integração e inclusão pelos mais variados meios, respeitando e valorizando a subjetividade do aluno no decorrer da construção do conhecimento, porque ele vai estar sempre construindo, ele vai estar sempre aprendendo, ele vai estar sempre também se socializando com os demais estudantes, mas a partir desse seu olhar, dessa sua intervenção, dessa sua sensibilidade, essa perspectiva amorosa, afetiva, ele precisa se sentir acolhido e ele precisa também entender que você, enquanto professor, você acredita no potencial dele, você acredita que ele é capaz. Quando você tem essa oportunidade de conhecer esse estudante, o que acontece? Eu não vou oferecer algo que naquele momento você percebeu que ele não vai ser capaz de realizar. Naquele momento. Então, você precisa começar de onde ele precisa. O que é que ele já sabe e agora? O que é que eu vou poder oferecer para que ele tenha essa desenvoltura com mais tranquilidade. Essa forma de avaliar evita os julgamentos e rótulos e não seleciona, mas faz um diagnóstico e, por meio dele, toma decisões para melhorar a aprendizagem do educando. Porque quando você entende que você já fez aquela avaliação e que ele precisa, sim, ser contemplado, então não existe rótulos. Eu vou trabalhar dentro do que eu pensei, dentro do que ele oferece e dentro das possibilidades, das condições que são oferecidas para aquele estudante. Então, segundo Freire, a educação não é transferida, a educação não é transferência de conhecimentos, mas criação de possibilidades para a sua própria produção ou construção. É preciso que a educação vá além, que possibilite o desenvolvimento de habilidades e autonomia para os estudantes. Então, esse professor somos nós que vamos dar essa condição, dar possibilidades, acreditar nesse estudante, fazer realmente valer que aquele momento que ele está na sala de aula não seja passado de maneira insignificativa. Essa avaliação, a gente precisa entender para que avaliar, por que avaliar, o que é que eu vou fazer com isso? Sim, eu tenho informação do que o estudante ele precisa, do que ele pode realizar em minha sala de aula. E agora, com essa informação? Então, precisamos ter isso muito definido, conhecer o seu estudante, para poder você promover, para você oferecer, para que esse estudante, ele, de fato, seja contemplado com o seu olhar, com a sua sensibilidade e sendo um lugar prazeroso, que ele queira chegar e permanecer. Então, eu te aguardo no próximo momento que vamos falar mais um pouquinho sobre avaliação. Tchau!